Alô! Mais uma vez o inusitado pulando a cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, tem censura. Hoje, dia 9 de novembro de 2018. Fala, Zada Maricá! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque este programa é um programa sem hora. Qualquer hora é muito bom. E hoje, na falta do famoso Inácio Boca de Trombone, tirando merecidas férias, vem aqui o reserva. Apesar do programa não ter roteiro, tem pauta. A pauta hoje é arte. Daniel cobriu circo, descobriu virando a cerca. Contigo, amigo. Alô, Zada Maricá. É o seguinte, hoje o programa faz 16 anos. Parabéns! Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. 16 anos, porra, é muito tempo. Então, o programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Futuriense, médico, e o produtor é Jorge Pensando, jornalista, e tem toda a equipe do Pulando a Cerca participando. Por que pular a cerca? Por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente enxerga do outro lado. E o outro lado tem saúde, educação, justiça, não tem corrupção, e educação e lazer. Olha só, o nosso programa é um pequeno programa, uma grande bandeira, mas os convidados sempre é uma fração importante da população do Brasil, que há 518 anos vem pulando a cerca. Aliás, o apresentador do programa sou eu, que já tive AVC, acidente vascular cerebral, é a doença que mais mata do Brasil no mundo, e estou no ar. Então, vamos convidar hoje os simpáticos, tesudíssimos, gostosíssimos, convidado o Edmar Oliveira e Gustavo de Carvalho. Vem pular a cerca! Vem! Isso, Edmar pulou a cerca aqui. O Gustavo de Carvalho pulou a cerca também. Olha só. Então, é bom dia, boa tarde, boa noite, que como o programa repete. Olha só, vocês ambos fizeram xixi? Sim. Não, microfone. Sim, com certeza, já vim preparado. Fez xixi, Gustavo? Sim, eu fiz. Fez xixi, que legal. Eu pergunto, qual é a tua idade, Edmar? Eu tenho 28 anos de vida bem vivido. E você, Gustavo? Também tenho 28 anos. É garoto. Eu tenho 96. Ele nem nasceu ainda. Tá bom. O Gustavo, você nasceu aonde? Eu sou do Rio de Janeiro. Em que lugar? Eu nasci na Praça Seca, Jacarepaguá. Praça Seca. Gustavo, como é que foi a tua infância na Praça Seca? Então, quando eu era criança, meus pais moravam no Acre, Rio Branco. E era bem exótico, porque tinha muito mato mesmo. E aí quando eu voltei pro Rio, eu já estava com 7 anos, e aí foi muito diferente, porque a cidade do Rio de Janeiro é muito evoluída em relação à cidade do Acre. Então isso me deixou um pouco sem saber ter um norte. Mas foi uma infância muito feliz, muito positiva. Então, Edmar, e como é que foi a tua infância? Nasceu aonde? Em Teresina, no Piauí, nascido e criado naquele lugar. E a infância no Piauí,
Aliás, vamos localizar. A internet é o mundo todo. Piauí e Acre são os estados do Brasil. O Brasil pertence à América Latina e pertence ao mundo. Tem que localizar. E como é que foi a tua infância no Piauí? A minha infância no Piauí foi Que lugar? em Teresina. Teresina. Capital do estado do Piauí. Foi uma infância de muita brincadeira, né? Uma infância como todo e qualquer nordestino, né? Regado a muita experiências, assim. Eu fui criado pela minha avó materna, né? E foi um lugar, assim, de muito aprendizado na minha infância e em tudo que eu vivi no Piauí. E Gustavo, como é que foi a tua adolescência aqui no Rio? A minha adolescência no Rio foi muito interessante. Eu estudei no Pedro II e foi o primeiro lugar que eu tive contato com arte. Eu também estudei no Pedro II. Olha, muito bom. Eu estudei na unidade Engenho Novo e na unidade da Tijuca. E foi maravilhoso assim mesmo, porque eu não tinha dentro de casa uma conversa ou uma oportunidade de dialogar sobre arte ou saber como que isso poderia relacionar no meu dia a dia. Na escola eu tive essa oportunidade de estudar e isso me deixou muito feliz, porque pela primeira vez eu consegui encontrar coisas que de fato eu me identificava enquanto indivíduo. Pelo segundo, salve pelo segundo. Olha só, Edmar, e a tua adolescência? A minha adolescência foi também em Teresina e num momento de muita transição. Eu estudei a minha vida toda em escola pública e, de alguma forma, foi um momento de descoberta, né, de me tornar andarilho, de caminhar por toda a cidade de Teresina, querer conhecer outros lugares. E foi um momento de transição, assim, nesse meu contato com a arte, com o mundo que estava se abrindo para mim. E você veio para o Rio de Janeiro por quê? Eu vim para o Rio para estudar teatro, né? E foi um momento em que eu vi que a cidade de Teresina, o estado do Piauí como um todo, ficou muito pequeno para o meu trabalho, né? Porque eu queria expandir meus conhecimentos, eu queria adquirir novas habilidades e eu comecei a minha carreira em Teresina, no teatro, 4 de setembro, e sempre vivenciei a cultura popular, a cultura regional, e senti a necessidade de buscar outros horizontes e outros percursos. Esse foi um dos motivos que me trouxe aqui para o Rio. E Gustavo, e você, como é que desenvolveu no mundo agora, adolescente para adulto, a questão da arte? Você falou que o Colégio Pedro II trouxe, além do ensino, a arte. Como é que foi o teu início? Quando eu terminei o colégio, eu comecei a estudar moda. E nos últimos 10 anos, eu estive vivendo e vendo tudo que estava acontecendo de manifestações urbanas, manifestações de rua, não é apenas pelos 20 centavos. E aquele ano de 2013, eu percebo que uma moeda caiu em mim. Eu comecei a perceber que eu deveria fazer com a minha roupa uma forma de comunicar ao presente, ao futuro, uma extensão dos corpos, uma extensão das ideias, e não criar roupas apenas com o intuito de fazer coisas bonitas. Quando eu comecei a perceber que o meu objetivo na arte era de atravessar o próximo, provocar, tirar do lugar comum, esse foi o momento que eu acho que eu comecei a despertar para o que seria ser artista no meu contexto, porque a arte se desdobra em cada um de uma maneira muito particular. Legal. Edmar, quando você veio ao Rio, você fez teatro também para abrir o horizonte. E olha só, o Edmar ganhou um prêmio muito especial. O prêmio Patrícia Artioli, que era uma jurista que foi, infelizmente,
assassinada por justiça, contra injustiça. Fala do prêmio Patrícia Accioli, por que você ganhou? Antes de mais nada, eu quero dizer que a arte para mim sempre foi uma questão de uma inquietação política e social, né? E eu, como artista, sempre fui muito engajado nas questões sociais, sempre entendi que a arte ela tinha que alcançar várias estruturas da sociedade. E o prêmio Patrícia Accioli veio como uma resposta a minha, não só a minha atuação, mas também aos projetos que eu tenho me dedicado, né? E a gente recebeu na categoria Práticas Humanísticas, em primeiro lugar, quando eu fazia parte do projeto Hotel da Loucura, e foi um momento decisivo de reconhecer que esse trabalho que foi desenvolvido, né, no âmbito da interface de arte e saúde mental foi uma resposta da própria justiça brasileira, e ganhar esse prêmio na categoria Práticas Humanísticas em primeiro lugar foi uma resposta que o trabalho que eu desenvolvo juntamente com outras pessoas tem um fator positivo e propositivo, e esse prêmio relacionado a Patrícia Accioli foi muito importante. Você ganhou o prêmio Patrícia Accioli em função do Hotel da Loucura. Rapidamente, explica aqui no universitário o que é o Hotel da Loucura que deu o prêmio a você. O Hotel da Loucura foi um projeto que eu fiz uma residência artística durante 3 anos, no qual eu, enquanto artista, fui convidado a fazer parte desse projeto num hospital psiquiátrico no Engenho de Dentro, no Nise da Silveira, e o Hotel da Loucura surgiu como uma ocupação onde envolvia várias linguagens no campo das artes, da música, no teatro, na dança, na poesia, e foi um projeto que marcou muito a minha história e a minha trajetória, tanto pessoal como profissional, enquanto artista e ativista também. O Gustavo, mais uma vez, o Pedro II entra no jogo. Colégio Pedro II e o hospital, o hospício Pedro II, no de dentro. Gustavo, você conheceu o Edmar de que maneira e desenvolveu hoje, coletivamente, o que projeto? Você conheceu o Edmar? Aonde e como foi essa articulação? Eu conheci o Edmar, eu chamo ele de Kadosh, em um grupo de estudos que nós fazemos junto da UFRJ, que é conhecido como Universidade das Quebradas. É um curso paralelo, onde eles querem fazer um estudo, um levantamento da produção artística, do pensar periférico, do contexto social brasileiro, do mapa das pessoas que não são muito bem acolhidas pelos projetos sociais, pelos projetos políticos. E no meio desse percurso, eu tive a oportunidade de conhecer o Kadosh, e acredito que nós, de fato, nos aproximamos quando o Kadosh veio até mim precisando de uma demanda. E na conversa dessa demanda, desse figurino que o Kadosh precisava, eu tive a oportunidade de poder conhecer um pouco melhor do seu trabalho, conhecer um pouco melhor das suas práticas humanistas, entender qual é a proposta desse artista enquanto catalisador de inovação, transformador, provocador. E isso me chamou muito interesse, porque nesse percurso nós buscamos iguais. E nós precisamos saber reconhecer quando nós buscamos esses iguais. E o Gustavo, mas você colaborou com a moda, né? Uma moda, você desde o começo falou do colégio. Que moda é essa que você consegue perceber, a tua visão de moda? A minha visão de moda, ela é fortemente inspirada por artistas como Lydia Clark e Elliot Sica. E eu acredito que a moda, ela faz parte da manifestação, da expressão. É claro que quando eu falo de moda como arte, eu também tenho que deixar muito claro que eu não quero descaracterizar ou deslegitimar a moda enquanto indústria.
não é o meu intuito, não é a minha busca, a minha perseverança vai ao encontro de legitimar a moda como outras linguagens, outras possibilidades de criação que vai além do que você encontra pronto para vender. E quando eu comecei a entender que eu, na verdade, eu não quero brigar, eu não quero tentar tirar crédito de linguagens já estruturadas, mas sim provocar novas possibilidades, novas contextualizações, aí sim eu consigo pegar a moda e colocar como uma expressão artística. Porque eu quero fazer roupas que sejam extensões do que eu vivencio, que conectam com os irmãos, com o meu público, com a sociedade que está atravessando os mesmos contextos que eu, com 28 anos, enxergo e atravesso. É para essas pessoas que eu quero falar. Então você articulou com Edmar essa modalidade de fazer moda. Isso é arte. O programa, o Jader Maricar falou em arte, e a arte é exatamente isso. Tudo que está dizendo. Então, Edmar, você ganhou o prêmio Passis a Senhora e articulou com o Gustavo. E o Gustavo trouxe, entendi, trouxe a você a moda e falou em Lisa Kasky e Hélio Oiticica, que tem uma concepção da moda de outra forma. Como é que você vê isso? Como é que você... Antes de mais nada, eu vejo o trabalho do Gustavo como algo exponencial, porque traz a memória do Brasil, né? Resgata a identidade da nossa cultura, do nosso povo, da nossa ancestralidade, ainda mais quando se fala de arte contemporânea, daqueles que contribuíram tanto para a nossa arte, para a nossa cultura, e fortalecendo aquilo que há de mais precioso em nossa nação, que é através da cultura popular, da cultura regional, e trazer esses grandes nomes, que é o Hélio Oiticica e a própria Lígia Clark, né, dentro dessa interface, dentro dessa interconexão. E eu vejo o trabalho do Gustavo de Carvalho como algo primoroso para o Brasil, e eu vejo que há uma necessidade de termos artistas tão comprometidos, tão engajados, como ele com o trabalho dele e eu com o que eu faço, e foi um casamento super perfeito, assim, da gente se juntar para somar forças. Então, olha só, Edmar, o que você entende por arte contemporânea? Eu entendo por arte contemporânea tudo aquilo que perpassa uma memória, por tudo aquilo que perpassa uma história que, no tempo presente, no tempo vigente, ainda se faz necessário trazer essas reflexões daquilo que, em algum dado momento histórico, nessa relação de tempo e de espaço, ainda se faz presente no contexto atual. Então, o Gustavo, você falou Hélio Oiticica. Quem é Hélio Oiticica? Muito boa pergunta. O Hélio Oiticica, ele é um artista contemporâneo. Ele foi da década de 50, 60, fortemente perseguido, fortemente censurado, fortemente silenciado. Suas ideias no Brasil eram literalmente jogadas descarga abaixo, até o momento que Hélio virou referência mundial e transformou todo o cenário de arte contemporânea em qualquer museu de arte do mundo todo. Hélio recebia cartas dos curadores dos principais museus, das principais galerias, ao mesmo tempo que os nossos presidentes no país assinavam decretos para que a arte do Hélio fosse destruída. Então, esse, para mim, é Hélio Oiticica, um herói da nossa cultura. Uma pessoa que não deixou ninguém dizer para ele que ele não era capaz de chegar onde ele queria chegar. E, Gustavo, como é que você articula o teu projeto, a tua arte, com o Hélio Oiticica? Que caminho é esse? Eu comecei a me identificar para fazer uma coleção sobre o Hélio há 1 ano e meio.
Mas o Hélio sempre me inspirou muito com o seu parangolé, com essa questão da modelagem que... Parangolé. Fala parangolé, legal. O Hélio sempre me inspirou muito com a sua provocação artística, que ele não queria seguir rótulos. Então o parangolé e essa crítica às estruturas sempre foi uma inspiração muito forte no meu trabalho, até porque eu sou formado em modelagem. Mas há 1 ano e meio, eu já estava começando a perceber que o nosso país estava passando por um momento muito complicado, censura começando a acontecer a todos os cantos, e isso me colocou uma pulga atrás do olho para me provocar artisticamente para criar uma coleção, porque eu queria entender que arte é essa que é produzida e que tanto incomoda o povo brasileiro. Por que essa arte do povo brasileiro incomoda tanto a gente ao ponto de ser censurado aqui e lá fora ser aplaudido de pé? Eu tô cansado. Cansado das pessoas calarem meu trabalho aqui. Cansado de estudar histórias de pessoas que revolucionaram o mundo todo, que foram caladas aqui e que lá fora são aplaudidas. E é por isso que eu comecei a estudar ele, porque eu quero entender. Porque é um novo. É um novo, é isso mesmo. Olha só, então, e qual é o projeto que vocês, os dois, Edmar e o Gustavo, estão articulando? Um projeto. Qual é o projeto que estão fazendo? Eu vou deixar o Edmar responder, porque eu estou participando de um projeto que ele me convidou. Então eu quero que ele possa falar melhor, com mais propriedade da criação dele. Então, fala! Então, o processo estético e ético surgiu a partir do meu encontro com o Gustavo, onde eu tive a oportunidade de conhecer o teor, o contexto, a qualidade do trabalho dele, e eu me identifiquei muito como artista por uma sensibilidade apurada, por um olhar visionário, por um olhar autêntico no campo da arte, e o que aconteceu foi que eu vi coisas em comum entre o trabalho dele e o que eu estava querendo construir nessa nova fase aí da minha carreira e da minha história e da minha trajetória enquanto atuação, enquanto engajamento, né, no campo da arte. E o que aconteceu foi que eu trouxe uma prática, uma metodologia social chamado Cenopoesia, que já vem criando esse traçado num campo das artes integradas. E a partir de experiências que eu fui tendo ao longo do tempo, fez com que eu me aproximasse do Hélio Oiticica a partir dessa relação, né, dessa base relacional, desse corpo em movimento. Com o selo movimento, como é o projeto? O projeto ele consiste numa estrutura dramatúrgica, onde eu trago o teatro e as práticas de cura, né, gerando ações positivas e propositivas. E um dos projetos que o Gustavo tem, que se chama Performance Museu, é o mundo de Hélio Oiticica. E aí a gente está fazendo esse jogo, né, esse encontro, esse lugar do encontro, para que o meu trabalho consiga estar em determinados espaços onde a arte possa ser vista não como uma relação de espectador, mas aonde o público, né, nessa nova fase que eu estou vivendo, eu transformo o público numa relação coletiva e o público interage com esse meu processo juntamente com o trabalho dele. Você falou que numa nova fase que você está vivendo, qual é? A nova fase é que eu quebrei a quarta parede há 3 anos. Hoje, o meu fazer artístico é junto com o público. É uma construção com o público. Não existe essa relação de espectador no meu trabalho, né? O meu trabalho ele é interrelacional, ele é intergeracional e é para gerar justamente um lugar de impacto juntamente com esse público que vai participar do meu trabalho. Então, você falou que quebrou a quarta parede. Então, o público é teatro na rua, no estádio, onde você pretende fazer? Eu tenho feito esse trabalho já em centros culturais, em espaços de cultura, espaços alternativos. Atualmente eu estou com uma residência artística na Oicabum, que é o Laboratório de Intervenções Urbanas, e gerando um lugar de coalizão, de impacto em diversos territórios aí pelo Brasil. E, Gustavo, como é que você acompanha esse processo? Eu acompanho o Kadoshi construindo trabalho semioticamente que dialogam com a necessidade dele artística. E ao longo
dos encontros, quando o Kadoshi ia me entregando os pontos, ia me explicando as suas motivações, o tempo todo eu queria transformar isso em signos. E entender quais são os signos que atravessam a sua produção, para que eu possa capturar e transpor isso para o figurino que ele utiliza. Quando eu comecei a conversar com o Kadoshi, eu conversei muito com ele sobre o Salvador Dalí. Por quê? O Salvador Dalí, ele não usava aquele bigode, aquelas roupas, por acaso. Aquilo era uma extensão. Era uma extensão do que ele criava. Era uma extensão do universo artístico dele. Quando ele passava a assumir o bigode, as roupas, ele deixava claro a persona. Ele continuava a magia da arte. Ele levava o espectador a ver a experiência performativa completa da sua obra. Então, este pensamento foi o pensamento que eu fui construindo com o Kadoshi, com seus figurinos, com as suas ideias, explicando para ele que as pessoas que estão ali na obra, na performance, estão convivendo com ele e estão vendo ele como se ele fosse aquilo, como se ele fosse o texto dele, como se ele fosse aquele momento. Então, naquele momento, os signos, a semiótica, tem que estar batendo com os pingos nos is. E todo momento que o Kadoshi me traz alguma coisa, o Kadoshi produz alguma coisa, eu estou sempre tentando entender como que isso se conecta no que ele está tentando botar para fora, ou até realmente colocar para dentro, porque a gente tem coisas que a gente coloca para dentro e a gente quer que as pessoas desconstruam para chegar onde nós queremos chegar. Então, nessa brincadeira, foi como eu tentei acompanhar. É difícil você fazer arte contemporânea e virar figurino. É muito complicado, não é uma coisa tão palpável assim. Então você transforma a arte contemporânea em figurino. É um parangolé, né? Parangolé. É um parangolé. Qual é a tradução de parangolé? Parangolé seria estrutura não fixa. E aí você pode aplicar, né, esse conceito em muitas lacunas. Então, é uma visão quântica do mundo. Olha só, você sempre fala em Kadoshi. Eu apresentei Edmar Oliveira. Por que Kadoshi? Ele se apresentou como Kadoshi para mim. Então eu acho que eu mantive para que... Eu mudei de nome também já ao longo do meu trajeto. E eu acho que cada momento que a gente derruba uma camada, a gente vai se mostrando com mais coragem. Muitas das vezes, para a gente, na nossa sociedade atual, para a gente mostrar 100% do que nós acreditamos, 100% do que nós sonhamos, alguns grupos com mais destaque do que os outros têm que ter muita coragem. Talvez essa é a forma que o Kadoshi está encontrando para ir ao encontro do que ele quer no futuro dele. Que eu também não sei, não cabe a mim dizer ou não, mas é a forma como eu tento lidar com as situações. O Gustavo, Kadosh é uma palavra hebraica que significa sagrado. Kadosh. O que tem a ver com Edmar? Então, o Kadoshi ele surgiu a partir de uma experiência que eu tive, de um trabalho que eu desenvolvi nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e eu conviver com as diferenças. Eu convivi com a comunidade judaica e eu fiz todo o processo do Shabbat. E ali, quando eu adentrei a sinagoga, algo novo surgiu sobre mim, algo novo surgiu sobre o meu trabalho. E quando eu retorno para o Brasil, eu já retorno com novas percepções de mundo, com novas ideias e com novas ações a partir da minha experiência com o meu trabalho nos Estados Unidos. Então você abriu a quarta parede da tua vida. Sim, e além de quebrar e abrir a quarta parede, eu consegui alavancar e expandir o meu processo de trabalho a partir de experiências que eu tive no estado da Flórida. E por que Kadosh? Kadosh é aquele que adentra, né, os espaços, é aquele que é separado para fazer coisas grandiosas. E eu me identifiquei muito com esse nome, com essa nova identidade, porque de alguma forma foi uma reconstrução da minha própria identidade e fortalecimento da minha personalidade artística também.
Então, kadosh é uma palavra hebraica que significa sagrado, sagrado. Então, a quarta parede foi desde o Teresina, Piauí, até o estado da Flórida, nos Estados Unidos. E você voltou para o Brasil com a quarta parede aberta. Totalmente, expandindo conhecimentos e entender que a arte, para mim, é algo que eu consiga construir uma relação com o público. E quebrar a quarta parede é sair de estruturas rígidas, de estruturas fechadas e expandir os conhecimentos. E foi o que a arte me deu, foi o que a cultura me deu. Então, aí, depois da quarta parede, você encontrou com o Gustavo, que ele, artisticamente, abriu mais a quarta parede. É isso, Gustavo? Pelo que eu estou entendendo, que o Kadosh está explicando E é muito interessante porque, pela forma como ele vai demonstrando o processo artístico dele, eu não saberia dizer se a provocação que ele trouxe para mim teria espaço na criação dele há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Eu acredito que é interessante como as coisas elas se desdobram algumas vezes no momento que tem que ser. Talvez se ele me procurasse, ou se ele pensasse antes disso, não teria tanto êxito, não teria tanto diálogo, tanto contexto. Mas por quê? O tempo... O tempo lapida nossas ideias. O tempo nos ajuda a maturar os nossos conceitos e o tempo ajuda a gente a ter coragem para irmos ao encontro do que nós queremos. Então, o valor de coragem. E você, pelo que entendi com o Edmar, são corajosos de expor o novo. E o novo sempre provoca dificuldade. O novo. E o homem, em geral, é reacionário, contra o novo. O novo é o espaço aberto. E a gente, o ser humano, tem medo do espaço aberto. É melhor ficar num círculo fechado que tem garantia. E o espaço aberto é o novo. E toda vez que a história teve o novo, sempre foi reprimido porque era o novo. E vamos dar um exemplo. Cristóvão Colombo, não pode, não. E assim, Sigmund Freud, e Jesus, Martin Luther King, é o novo. E o novo, no início, tem uma dificuldade de ser novo. Ele é maluco, esse cara não pressa, corta, censura. E se tiver decisão, percepção, lucidez, vá adiante. E o exemplo do Odisseu, que você falou, ele foi adiante, não temeu aquela repressão toda. Isso não é arte. Foi a mesma coisa com os impressionistas na França, no século XIX, igualzinho. Toda vez que tem um avanço, é repressão, é o novo. Mas o novo, o novo, que é sempre o antigo, dominar o rebanho. E o refratário, que o lobo tem medo, o lobo não tem medo do rebanho, tem medo do refratário, que traz o novo. E o novo é o novo. O novo consegue mudar a face do planeta. E a arte transcende isso. Pode ser pintura, cinema, teatro, moda, o que for é arte. E a arte sempre
transcende o ser humano, está muito na frente. A arte é o inconsciente, está sempre na frente, muito na frente. E dura o tempo todo. A arte da Grécia, de hoje, desde 1000 anos atrás, está presente. Então, arte é arte. Então, e você, os dois, têm uma articulação legal entre o pensamento e o fazer. Você tem o fazer, o Gustavo tem o pensamento. Você falou que consegue compreender. A arte tem o fazer e o compreender. Isso é uma boa articulação. Legal. E você... Gustavo, fala mais. Bem, queria falar sobre o Museu ao Mundo, a última obra do Elliot Sica, que ele deixou uns apontamentos muito interessantes. Lá em 50, 60, ele já criticava no Museu ao Mundo o papel da arte, da crítica de arte. Ele dizia que em um país como o Brasil, que nós temos conhecimento claro da corrupção, conhecimento claro das políticas para desmontar a educação. Um país como o nosso tem que ter a arte, o papel de educar. Um país como o nosso tem que ter na arte o papel de transformar. O Museu ao Mundo do Elliot Sica já criticava abertamente o que hoje os principais educadores, os principais artistas já falam, já chamam a atenção. Uma arte que não incomoda, uma arte que não atravessa, uma arte que não toca na ferida de um povo, não é uma arte. É um objeto de manipulação. Produtores de arte, críticos de arte, artistas, saiam do seu lugar comum. Saiam da sua zona de conforto. Precisamos educar. Precisamos transformar esta geração que está vindo, pois um futuro melhor nos aproxima. Um futuro melhor chega. E só vai chegar com a construção social de todos. Edmar, e você? Nossa, depois de ouvir essa explanação assim tão incrível do trabalho do Gustavo, o que eu digo e reafirmo que a arte ela tem uma função social e que a arte ela possibilita caminhos, porque assim como a minha história, assim como a minha vida foi transformada através da arte, eu quero deixar para os telespectadores, eu quero deixar para a sociedade que valorizem a cultura, que valorizem aquilo que há de mais precioso, que é a manifestação cultural, que é a manifestação artística. E eu estou muito feliz de desenvolver esse trabalho com o Gustavo e é bom poder ouvi-lo, é bom poder aprender, é bom poder construir junto e gerar justamente essa soma de forças para a gente mudar esse cativeiro que é um cativeiro ideológico. E eu acredito no Brasil, eu acredito na nossa cultura e eu acredito que a arte ela abre caminhos. E aonde vai ser o processo em si? Onde vai ser a próxima? Eu tenho percorrido alguns espaços, acabei de voltar de uma temporada de Teresina, no qual eu recebi a Ordem do Mérito Estadual Renascença, que é a maior comenda dado através do povo e pelo governo do estado do Piauí, e eu desenvolvi esse trabalho na Casa de Cultura de Teresina, e aqui no Rio eu estou fazendo uma residência artística no Centro de Artes Calouste Gulbenkian e nos meus encontros que eu tenho com o Gustavo no projeto Universidade das Quebradas e paralelamente a isso a gente está atuando de forma conjunta e colaborando e gerando esses processos aí culturais e sociais através desses projetos. E aí eu queria convidar todos também para conhecer o Centro de Artes Calouste Gulbenkian, estou lá, e também no Museu de Arte do Rio, no qual nós fazemos parte da Universidade das Quebradas. Museu Calouste Gulbenkian. Onde é? Só saber. Fica ali na Benedito Hipólito, do lado do Terreirão e entre o Sambódromo. E o Museu de Arte do Rio fica na Praça Mauá, ali próximo do Museu do Amanhã. Isso tudo é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade do Brasil. Eu tenho que localizar. E vocês estão juntos na Universidade das Quebradas
Na UERJ. Não, na Universidade das Quebradas da UFRJ. Desculpe, UFRJ. Aonde se encontra? Os encontros são todas as terças-feiras, nessa fase agora, na sala 2.2, no Espaço do Olhar, no segundo andar do Museu de Arte do Rio. Então, é legal. Então, e a articulação entre a moda e o teatro tem tudo a ver, pelo que vocês estão falando. Não é o figurino tradicional do teatro. Não, tem outra visão. Gustavo, fala essa outra visão. A outra visão. Quando eu venho trazer a provocação para pensar a moda não só no recorte de indústria, não só no recorte no que nós já temos como conhecimento, é porque realmente eu quero provocar a pensar a arte como signos, quer dizer, pensar a moda como signo, o vestuário como uma extensão. Então, esse trabalho que eu desenvolvo com o Kadoshi, o trabalho que eu desenvolvo com outros parceiros, é primeiramente uma mistura híbrida de figurino com moda, porque eu pego elementos das tendências, da contemporaneidade, eu vejo o que está acontecendo nas principais semanas de moda do mundo todo, a grande turbulência, as grandes críticas que nós estamos vivendo, e tento provocar com construções do teatro, que pensa que o figurino é um papel tão importante como o personagem. Então, fazendo esse híbrido, mesclando moda e sua tendência, mexendo com os personagens e a semiótica do teatro, eu consigo encontrar um produto que transita e atravessa essas duas linguagens, que é algo mais próprio. Gustavo, antes de terminar o meu programa, você ganhou 2 prêmios internacionais, não é? Então, eu recebi um prêmio internacional em 2012 pela Coca-Cola, um convite para desenhar um figurino para a cantora Jessie J, para apresentar no Rock in Rio. Eu fui o vice-campeão mundial. E ano passado eu fui indicado a 2 prêmios internacionais pela Vogue Portugal por um trabalho que eu fui censurado no Brasil sobre o desastre de Mariana. O meu trabalho foi silenciado, foi boicotado pela semana de moda que eu participei, que eu não vou falar aqui porque eu não vou dar crédito para eles. Quem tiver interesse, é só pesquisar meu trabalho no Google que vai saber. Eles censuraram o meu trabalho, falaram que o meu trabalho não era digno, apesar de 1 ano depois o Ronaldo Fraga, na São Paulo Fashion Week, está fazendo um desfile sobre o desastre de Mariana, depois do meu trabalho censurado. E o meu trabalho, depois de ser censurado no Brasil, eu recebi 2 indicações de prêmios internacionais pela Vogue Portugal, junto com a Semana de Moda de Portugal. Eu fui indicado ao melhor filme de moda internacional do ano passado e o melhor trabalho internacional voltado para o filme de prêmio de público. Então, olha só. Olha só. Aqui o nosso tempo é 45 minutos em um tempo de futebol. No dentista, 15 minutos é quase 5 horas. Num hotel é nada. Então, a gente falou 45 minutos, conversou e você expuseram, parece que é pouco, mas tem que terminar. Então, vamos terminar o programa cantando. Como que não? 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Vamos cantar. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Mais uma vez. Valeu! 1, 2, 3, pulando a cerca com você.